Começando mais uma edição do CVCast, uma edição especial. Estou aqui com ele, o Braga. Beleza. Muito especial, né? Além de ser um horário diferente, né? Que a gente não é acostumado a fazer nesse Gravar horário. na parte da manhã. Na parte da Primeira manhã. gravação na parte da manhã. A primeira gravação com convidadas mulheres, né? Primeira vez que tem muita comida, né? Muita comida. É verdade. Eu já me segurei aqui porque E aí, a personal tá pegando no pé. Viu? Como é que foi Goiânia? Foi de boa? Muito trabalho em Goiânia, muita novidade vindo para os próximos dias, né? É verdade, trabalho muito. Você viu? Você viu o cast. Não pode falar ainda, né? É surpresa. É, mas a galera que acompanhou no Instagram tá sabendo já como funciona. Já sabe a prévia, né? É verdade. Já teve spoiler lá. E você tá do lado, além de mulheres, do meu lado, sua mãe também tá do seu Minha lado. mãe hoje né? participando, né? Então ela pode dar uma puxada no seu cabelo, dar uma beliscãozinha se você falar alguma coisa, dar um né? beliscão. Qualquer coisa ela tá aqui, né, pra começar. E vamos falar dos patrocínios. É a patrocinadora principal. É, tem essa também, né? É bom que ela já veio e já acompanha, já fala assim. ó. Já investe. Além mais. dela ser a mãe, ela é advogada do Cevil, né? E Fala investidora assim, do investidora. programa. É, a gente tá aqui A só gente no- gasta, ela descobre. É É, verdade. e aí puxa a orelha do Goiânia, dois. é porque a gente foi embora, você não reparou muito, gastou muito, não, mas só foi essencial. Acompanhei. Ah, Acompanhei o tempo todo pelo aplicativo. Vocês. Vamos agradecer os patrocinadores e começar o programa, né, Joaquim? Bora. Alô Pizza, nosso amigo Daniel. Né, não. Aquela pizza delivery aí, ó. Começar o final de semana comendo uma pizza deliciosa. Alô Pizza. Devia ter Peça montado, né, uma pizza também, né? de manhã, né? É, era bom, né? Engordar as mulheres na mesa. Mas tem academia do lado, aí. É fácil, já resolve. Já vai, né? já resolve. Tabacaria Universitária, 2 lojas em Jataí, do nosso amigo Renato Queixada, né? Queixado, um abração. E hoje ele falou que ele estourado. vai fazer live hoje lá, viu? Tem live mais tarde lá? É, ele falou que ia fazer lá. Eu pediu vou pra sabendo gente tudo no fazer. ao vivo aí, ó. Black Deer, Black D, nosso pegar amigo no boné. Tassim, vai inaugurar a loja em Jataí na próxima semana. Vai ter uma surpresa também na loja aí. Participação especial. Vai ser fantástico, hein? Vai vir Com todos roupa, lá. além de boné, agora vem roupa. Roupa, iPhone, perfume, diretamente Tá de assim, ó, Miami. não é só mais boné não. Pode mandar camiseta, calça pra mim, que eu uso tudo. Porque esse aqui eu vou usar com etiqueta pra cá, porque depois eu entrego. Depois Joaquim vende. TBN Telecom, a empresa que salvou a nossa internet, né? Agora a gente tem aí a qualidade de internet para fazer a transmissão ao vivo. Não Tá? trava mais, né? Não trava. Pode ficar várias pessoas. O Joaquim tá baixando tanto filme aqui agora. Eu tô passando aqui de noite aqui, tô pegando Baixa Wi-Fi todos os daqui. filmes. Ah, elas falou que ia mandar hoje lá pra mim, lá pra minha casa. Vai instalar lá? É. Tá demais. Você tá ao vivo aqui. Abracei toda a equipe da TBN Telecom. Autoelétrica Central. A gente foi viajar. Falou que o carro tava queimado. Quem salvou a gente? ó. Maurício. Maurício. Esquina do Lago de Jacuí, que é Lá. daquele talento no ar-condicionado, higienização, Lá arruma tudo. Ele ficou, toda a parte elétrica. ele ficou bravo porque eu não dei conta de falar da música que eu fiz pra ele. Mas Você deu- ele compôs a música e não deu conta de cantar ela. ao vivo ainda. E ele nem não tinha me pagado. Ainda bem que ele pagou, Tá né? cobrando ao vivo? Não, ele já pagou, né? É porque eu mostrei pra depois ele pagar. Ah. Aí eu tô aqui no ao vivo falando, então faz a música que você fez. Eu travei a música, não dei conta. Dr. Carlos Freitas. Rapaz, tá deixando meus dentes branquinhos agora, ó. Vai colocar as facetas no Joaquim também, né? Tem que colocar, né? Fica ali ao lado da clínica Unimed, na rua Benjamin Constante, 584. Quer fazer clareamento, tirar aquela carizinha que tá incomodando. Uma quer dor de dente. Vai lá fazer que uma ele limpeza. Lá na clínica Notre Dame, procure o Dr. Carlos Freitas. Esse eu indico, tem desconto, hein? Foi através do Cevil, tem desconto, né? resolve. Vai lá que veio. Falar do desfile agora da 5ª edição do Garota e Garoto Jataí, reforçando aí que vai ter edição Mirim, né? Vai ter Mirim, Buticão, um abraço. Nossa pra você. convidada aí, hoje ela pode colocar os filhos lá pra... É verdade sei mesmo, lá, né? Já que colocar ele pra trabalhar desde cedo, né? Já pode chamar. Dia lá, 19 de tá março, lá no CTG, certo. Lá é? no CTG. Lá no Show de CTG. bola. Infogames, nosso amigo Rafael que tá fazendo um investimento aí de toda a parte de computadores, organizando o celular do Joaquim, caiu e quebrou a tela. Eu mandei um cara lá pra você, Rafael. Lá Vários clientes. Lá da Perolândia. Ligou pra mim, falei lá. Mas assim, não viu através do programa, mas viu da minha rede social. Aí mandei lá. Tem Infogames Mineiros também, fica ali né? na... Jataí Rio Verde, né? É lá na Rio Mineiros, Verde. Jataí Abaixo da Mineiros. feira coberta ali, você encontra lá. Infogames, informática e games. E celulares também, né? Arruma tudo lá. Portal Centro-Oeste, nosso amigo Jales, tá aqui cuidando da produção. Toda a estrutura de áudio e vídeo aqui com ele, né? Obrigadão. Pessoal, acessa aí o canal do Portal Centro-Oeste, que tem a TV web, né, Jales? Isso. No YouTube disponível. Vai ficar por dentro aí de muita coisa boa, muita novidade que o Jales tá fazendo aí. Vamos ao vivo o negócio do Rodrigo lá no CTG, viu? Vai fazer, inclusive, ó, tô sabendo aqui agora.
o desfile vai ser ao vivo pelo Portal Centro-Oeste, o desfile do CTG aí do Ô, Rodrigo. Buticão, não pode chamar a gente pra desfilar, não? Eu aceito. Só se for moda maior aqui. Eu não vou cobrar cachê, não, viu? E agora começar, né? Começando o Civil Cash, recebendo hoje 3 mulheres na mesa, né? 3 mulheres, né? Doutora Sabrina Rampazzo, juiz de direito aí da comarca. Da Gente, mulher, né? Comarca de Jataí, do Juizado. Do Juizado de Violência Doméstica de Jataí, né? De Jataí. que são poucas no estado, inclusive. São poucas unidades, poucos juizados. Doutora Muna Alves, representando aqui a comissão da OAB, né, doutora? Hoje estou aqui representando as mulheres. As mulheres. Doutora Sheila Simone nos auxiliando, porque é um assunto bem técnico, né? Verdade. A gente começa até uma surpresa, Joaquim. Tem? Tem, nem te falei. Ó. Vamos começar um programa diferente hoje. Em comemoração ao mês das mulheres, vocês representando as mulheres. Obrigada. Obrigada. Adorei. Mais uma para a doutora Sheila também, né? Muito obrigada. Deixar aqui, a Adoro minha aqui rosas. embelezando. Sejam bem-vindas ao nosso programa. É tudo simples, mas é de coração, tá? A gente tem muita coisa para falar. Mês de março. Eu acho que não só o dia 8 de março, que é o Dia das Mulheres, como todos os dias podem ser comemorados, né? Com certeza. Tô aqui com ele, o Braga. Doutora, a gente, igual aqui é um podcast, uma coisa descontraída, né? Então, assim, e violência da mulher, infelizmente, acontece todos os dias, né? Então, assim, é um assunto que o homem também, vamos falar o homem moderno, não fala só de futebol, fala de violência, porque mulher tá na vida do homem, que a pessoa tem uma irmã, a mãe, né, que é a pessoa mais importante, que já é uma mulher, né? Jataí é muito violenta, assim, tem vários O índice casos. de violências, né? Sim. Jataí, no cenário nacional, está entre as 100 cidades brasileiras que mais violentam mulheres. A posição dela, especificamente, é a 82ª no cenário nacional. No cenário estadual, a nível de estado de Goiás, o 4º município em violência contra a mulher. E Goiás ocupa aí, oscilando a 2ª, 3ª posição em violência contra a mulher. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres, É o 5º? dentre 84 países. Existem 9 comarcas no estado de Goiás, inclusive uma em Jataí. Quais são as cidades que a comarca de Jataí abrange? Então, Jataí é uma comarca que vai abranger apenas a região, as cidades, a zona rural e o município de Perolândia. Né? Então, assim, o juizado de violência doméstica ele vai atender as mulheres que moram na cidade de Jataí, na zona rural de Jataí, e as que estão no município de Perolândia. Então, essa é a minha competência, né? A atribuição do juizado. Mas, assim, pense você, uma cidade com 110 mil habitantes, mais ou menos, eu não sei ao certo, mas é mais ou menos isso aqui em Jataí. E ocupar a 4ª posição no estado em violência contra a mulher. É muito. Doutora Muna, como é que começou o seu trabalho junto às mulheres vítimas de violência doméstica? Como foi esse início e como foi o desenvolvimento? Assim? Certo. É assim. Eu vou ficar emocionada de falar, né? Isso é muito bom. Desde criança eu sempre pensei em trabalhar com o lado social, né? Como eu vim de uma família humilde, quando você cresce, vendo as dificuldades da vida, quando você sempre sonha em ser um adulto que faz a diferença na vida de alguém. E eu fui fazer um favor para uma colega minha, que eu já advogada, mas ela havia contratado outro profissional, mas me pediu um favor para me fazer a diligência no juizado. E chegando lá, encontrei com a doutora Sabrina, com a doutora Brígida, que é a conciliadora, e surgiu esse convite, porque a dificuldade que essa colega minha estava passando era a mesma de que muitas outras mulheres também estavam enfrentando ali, e não tinha, né, um profissional que trabalhasse e fizesse aquele porque nós somos um triângulo, né? O juiz, o promotor e o advogado, para levar a situação do cidadão para o Estado. E aí estava faltando essa triangulação que era o profissional advogado. Foi onde eu me voluntariei. Na assistência à mulher. Da assistência específica para a mulher. Porque para o agressor, nomeavam, né? Quando já da citação dele, ele informava, ou quando eles recebiam a citação em casa, eles contratavam.
E para a mulher, não. Inclusive, porque a maioria dependem financeiramente deles e elas não poderiam chegar dele e pedir um auxílio para pagar um advogado para processar ele, obviamente. Foi daí então que eu pensei, eu tenho um pouco de conhecimento e principalmente eu tenho vontade de fazer a diferença. E entrei no juizado. Eu falo que o juizado fez diferença para mim, não eu fiz diferença para o juizado. Amadureci muito nesses últimos anos que eu tenho trabalhado lá. Conheci pessoas maravilhosas, inclusive a doutora Sabrina, a qual eu tenho a honra de dizer que é uma profissional ímpar, tá? Agradecemos muito, Jataí ganhou muito com a sua vinda para cá, né? No início a gente estava comentando as reviravoltas da vida e somos gratos pela sua vida ter encerrado um ciclo em outra cidade e vir para Jataí. E resumindo é isso, a vontade que eu tinha de fazer a diferença e trabalhar com o lado social me colocou ali como voluntária. E eu nem esperava, mas logo a doutora Sabrina já começou também a arbitrar unidades de honorários dativos, né? Que o Estado paga para o profissional que presta assistência para as mulheres, né, insuficientes. Foi uma surpresa que eu pensei que seria totalmente gratuito. E acabei que recebi essas certidões. E recebo ainda, que eu ainda estou lá. Então é isso. O que me levou até lá foi a vontade de ajudar o próximo, e o que me manteve lá foi a mesma vontade de ajudar o próximo, e mesmo sabendo que o próximo é a mulher que é muitas vezes mãe, né, que como vocês perceberam, cheguei aqui com 2 crianças, então assim, eu como mulher sei a luta da minha companheira, inclusive, só para confirmar, a senhora foi para a comissão em Goiânia, a senhora assumiu, né, uma comissão? Não, eu sou da comissão, mas dos direitos dos animais. Eu sou protetora dos animais. Isso. Não, mas assim, só para usar você mesmo como exemplo. Uma mulher que é mãe, né, que tem seus negócios próprios e ainda se voluntaria a fazer algo em prol, né, dos animais. Olha que coisa mais linda. Então, como não trabalhar para nós mulheres? Nós somos um espetáculo, né? Então nós temos que nos apoiar, nos ajudar, e foi isso que me colocou lá e me mantém. E é muito interessante, falando dessa comissão, né, dos direitos dos animais, que num estudo em que eu estava fazendo, e que os agressores de maus tratos de animais, geralmente eles são agressores de violência doméstica. Sim. Há um estudo sobre isso. E na verdade a pandemia, ela revelou as vulnerabilidades. Então, quem sofreu mais? Os animais, as mulheres e os idosos. As crianças também? E as crianças. Estatisticamente, os crimes contra esse público aumentou muito. Teve um caso aqui de Jataí, que acredito que foi relatado, de um sujeito que matou o cachorro, era o cachorro dele, a pauladas, e ele tinha registro de violência doméstica contra a companheira. Igual no estado de Goiás, falou que tem 9, né? São 9 juizados. 9 juizados. Aquela delegacia da mulher faz parte? Aqui nós temos uma DEAN. Nós temos uma delegacia especializada de atendimento à mulher que atende Jataí. A mulher que foi agredida, ela pode ir lá nessa delegacia? Sim, ela vai justamente na DEAN. Nessa DEAN? Na DEAN. E as cidades pequenas que não tem isso, aí como que funciona assim? Então, Perolândia tem uma delegacia. Tem. Então ela vai na delegacia de Na Perolândia, delegacia normal que é mais mesmo, próximo. Né? Então, não existindo DEAN, a mulher procura a delegacia mais próxima. E se a mulher tiver morar do lado da delegacia mais próxima e não quiser ir na DEAN, ela vai ser atendida da mesma forma. É importante ter essa delegacia feminina, né, assim, da mulher. Que eu falo assim, que a mulher já se sente protegida, porque ela passa numa delegacia que vê, vamos dar exemplo, né, homens, né, assim, que aí a pessoa já fica com medo, né. Como que faz, assim, para o município levar uma delegacia feminina para a cidade? Assim, como que funciona, assim, igual fala assim, tem a verba, alguma coisa que vai direcionada a isso, ou ainda não tem, assim, o nosso Brasil ainda está precário nesse negócio? Então, aqui, vou falar de Jataí, não foi fácil sair a DEAN. Nós tínhamos uma DEAN vinculada à Delegacia Geral. Sim. Então, você falava assim, vou na DEAN, onde que é? Na Delegacia Geral, lá na parte baixa, no centro. Sim. Então, na verdade, não tinha. Na verdade, você tem lá a delegacia, você tem o GENARC, você tem o GEPAT, tudo junto. E cada delegado de cada especialidade trabalhando no mesmo local. Então, quer dizer, se você não tem uma sede, se você não visualiza um local, você perde força.
A sede tem um símbolo, simboliza muito. Então não adianta um delegado atendendo no meio, como você mesmo disse, a pessoa fica a vítima de jeito, furto, né? a vítima de roubo, o traficante, chega a GPT trazendo os traficantes, algema o homem ali, a mulher toda machucada, toda com a roupa rasgada, sendo vista por outras pessoas com um olhar muito discriminatório. Então a DEAN existe justamente porque são profissionais que vão trabalhar só com aquele tipo de caso. E aí a mulher chega e sabe que vai ter somente outras mulheres ali. Então ela se sente mais à vontade e ela não se sente, né, sozinha. Ela se sente protegida. Sim. E a Muna, como ela falou aqui, ela fez a diferença no juizado. Ela foi a pioneira. Né? Ela foi a pioneira desse projeto que hoje agrega advogadas. Como que funciona a rede de apoio que tem hoje ao juizado? Nossa, ela é imensa. Eu não consigo falar porque nós temos os hospitais e as unidades de saúde. Então, se uma mulher for agredida no final de semana ou no meio da semana de uma forma muito grave, eles vão nos comunicar por WhatsApp. E já aconteceu da mulher estar toda machucada, ela não ter condição de ir na DEAN, e nem nenhuma delegacia, ela não conseguia ir no banheiro fazer xixi. Então, nós nos deslocamos até lá, o juizado foi junto com a Polícia Civil, e aí foi feito pedido de medida protetiva na casa dela. Essa moça apanhou com uma barra de ferro no fim de semana, ela ficou uma semana comendo com sonda, ela não conseguia nem abrir a boca. Que dirá ir numa delegacia fazer uma ocorrência ou pedir uma medida protetiva. Então, nós temos esse acesso com o pessoal da saúde, nós temos o acesso com CREAS, através de WhatsApp também. Então, todos os casos que a gente precisa que o CREAS acompanhe, a gente encaminha pelo WhatsApp. Nós temos o WhatsApp junto com a polícia. Então, se uma mulher é agredida no final de semana ou há um descumprimento de medida protetiva no final de semana, ela vai ligar no nosso número de WhatsApp. Nós vamos acionar a polícia com muito mais rapidez. E geralmente a polícia chega em 5 a 7 minutos e prende o sujeito em flagrante. Nós temos o projeto Mulheres Empenhadas, que originou com a Muna, em que toda mulher hoje que dá entrada na DEAN ou no juizado, ela vai ser acompanhada por uma advogada em todas as audiências. Ela não está sozinha. Então, ela é acompanhada por uma advogada mulher, numa audiência de instrução. Se tiver uma audiência civil, a mulher vai estar do lado dela. Então, isso é um amparo e a lei assim prevê. Então, nós estamos cumprindo a lei, mas com serviço voluntário de várias advogadas, hoje no total de 23. O que mais que eu poderia dizer? Nós temos comunidades terapêuticas para os homens que abusam de drogas e álcool. Então, esse homem, no momento que ele é preso e ele agride, por exemplo, a mãe, é um vínculo eterno. Essa mãe tem muita dó desse sujeito, do filho, dele ficar na rua. A gente substitui a prisão pela internação. Então, ele vai para uma comunidade terapêutica em Aparecida de Goiânia, o pessoal do presídio solta ele lá na comunidade ele fica 9 meses se tratando. Então, nós temos uma preocupação, não só com a mulher. Trabalhar a mulher sem falar com o homem é enxugar o chão com a torneira aberta, não adianta nada. E tem que educar também os homens. E aí esses homens, eles passam por grupos reflexivos, com psicólogas ali do juizado, 10 encontros, eles são obrigados a ir, eles participam, então há uma mudança de mentalidade, de comportamento, há as constelações familiares para homens e mulheres também no juizado, nós temos o fortalecimento emocional das mulheres pelas psicólogas no juizado, e assim, eu nem lembro, mas tem mais coisa ainda. Nós estamos implantando a sala Lilás no hospital para que as mulheres sejam atendidas de forma mais humana no hospital, vítimas de violência doméstica, crianças vítimas de abuso sexual também. Vamos ter a Casa da Mulher Brasileira aqui em Jataí, que vai ser uma casa onde a mulher ela já vai com os filhos, faz o pedido de medida protetiva já nessa Casa da Mulher Brasileira, ela já tem lugar para ficar. Hoje nós temos abrigos provisórios, então a mulher que sofre violência doméstica, mas não tem para onde ir, os seus familiares estão longe, nós conseguimos abrigo para ela e para os filhos gratuitamente. Essa mulher ela vai ficar um tempo no abrigo, vai ser acolhida e acompanhada pela equipe de psicologia, pelo CREAS, e a gente consegue as passagens rodoviárias com a prefeitura de graça para levar essa mulher até onde a família mora. Então, a rede ela é imensa, ela funciona, né, com a prefeitura, o legislativo aprova leis. Até agregando a rede, a gente foi uma gravação de um DVD e na boate, o cardápio digital eu abri e tinha um drink que se a mulher estivesse sendo agredida, perseguida ou sofrendo qualquer outra algum transtorno dentro da boate, ela pede aquele drink que automaticamente eles vão chamar o segurança ou a polícia militar para acompanhar essa mulher. Então,
eu até acho que seria uma boa, bares e boates, colocar no banheiro, essa dica, né? Eu não sei se tem lá na Não, boate, mas eu vi no cardápio. Eu acredito que aqui em Jataí não tenha, mas eu fui num barzinho em Barreiras, na Bahia, e lá tinha, na porta do banheiro feminino, tinha lá as indicações. Se você estiver sendo vítima, estiver sendo importunada, não quiser, né, aquela companhia, que você peça tal drink ao garçom que ele vai entender. Então, muito interessante. Eu até... Apareceu um Convidado especial. apareceu um social aqui. É que as mulheres mais temem, né? Algumas, né? Doutora Muna, Deixa eu só concluir a fala dela e esse do aplicativo. Realmente uma ideia excelente. Vamos levar para o Projeto Comércio, a gente trabalhar isso é nas interessante. ruas. Nós fizemos blitz, né? Veio a pandemia e impediu que a gente continuasse os nossos trabalhos. Que havíamos começado isso com a campanha do CNJ, que é o sinal vermelho. Que a gente, né? O batom vermelho, a vítima fazia um sinal, né? De um X aqui na mão. E mostrava na farmácia, porque às vezes na violência ela precisava de alguma medicação. Então, assim, esses são mecanismos, né, que a gente usa para trabalhar. Começamos a trabalhar aqui em Jataí, e veio a pandemia e o prefeito não deixava nem ir para a rua, então pausamos. Mas nós já temos lei estadual do estado de Goiás que obriga as boates e os bares a prestar assistência à vítima de violência doméstica. Então, se uma mulher está sendo assediada, está sendo importunada, então se inicia ali no bar uma agressão, o dono do bar, da boate, é obrigado a pegar essa mulher e perguntar: você precisa de ajuda? Você quer ajuda até o carro? Se for o caso, chamar a polícia. Então, isso já é lei estadual e já é lei municipal. O que falta? Conscientização. Exato. O que falta? A blitz, que infelizmente, por conta da pandemia, iam ser feitas nos bares, mas não foi. Mas eu acredito que é uma proposta do Projeto Colmeia agora, na 6ª semana de enfrentamento, a retomada de ir até os profissionais dos bares e conscientizar, sensibilizar, porque não adianta a gente obrigar algo se não tem essa causa, se não tem a vontade, né? A gente quer parceiro, a gente não quer ninguém fazendo nada por obrigação, né? A maioria exemplo de pessoas que de forma voluntária prestou uma assistência importantíssima para uma vítima foi o Hospital Tiago, né? Que a enfermeira viu que a vítima chegou com a lesão muito grave e segurou, né, o agressor ali de uma forma assim, pedindo documentação, foi trabalhando com ele para ele ficar ali na recepção até a chegada da Polícia Militar, e hoje ele está preso e vai responder pela, né, então assim, são situações que a pessoa tem que ter vontade. Está na lei? Está. O nosso papel de cidadão, ou nosso que já estuda um pouco e sabe, é levar esse conhecimento e conscientizar, né? Que nós iniciamos o trabalho de conscientização, interrompemos, mas a gente está usando as redes sociais, usamos essa oportunidade, né, de estar num programa desse para falar para as pessoas que viu uma vítima ou alguma amiga relatora, seja o ponto de equilíbrio dessa mulher, seja a ajuda que ela precisa. Não, você não precisa se sentir, igual ele falou, ele vai responder, gente, não, vamos esquecer o crime. Vamos pensar na vida e a dignidade dessa mulher, da família, como a doutora relatou. Não é só punir e colocar o rapaz na cadeia, não. É estabelecer a dignidade. Para ele também, que ele vai para o psicólogo, vai repensar as atitudes dele e melhora a qualidade de vida como um todo. Talvez eu tenha meia pergunta assim, que eu tenho que perguntar, que eu tenho que saber. lógico. É hora de descobrir tudo. Que eu descobri, né? Saber se você é um agressor, não. Não, mas eu acho que a pessoa sabe como a pessoa sabe os defeitos das pessoas. não, Assim, não. A pessoa, quando tem um defeito, ela sabe. Mas você sabia que existem agressores, eles cometem determinados tipos de agressão que ele não sabe que ele é um agressor? Exatamente, Não tem. exatamente. Mas assim, eu quero perguntar porque eu tenho muitas amigas e tipo assim, vou falar a minha história, que eu fui criado com a minha mãe, então eu sempre respeitei as mulheres. Pra minha mãe ter o mais velho, minha mãe teve com 44 anos. Então assim, muito ligado com a minha avó, com a minha mãe. Então assim, eu posso responder por mim, eu sempre respeito as mulheres. Tanto é que eu tenho várias amigas mulheres, sempre respeitei. Então assim, eu respeito. Você falou assim que vai ter essa casa para as mulheres, essa assistência. Tem uma ajuda do governo, existe isso por lei, o governo é obrigado, assim, tem essa verba, porque realmente, infelizmente, você precisa de verba para tudo, né? Infelizmente, no Brasil, você quer fazer, porque é muito bonitinho,
pessoal colocar assim, ter aquela propaganda, não agride a mulher, que é feio, mas realmente só tá fazendo propaganda, mas não tem uma ajuda. Não tem um trabalho. O governo, ele ajuda isso? Por lei tem que ter a união. Então, tem que ter a união, os estados e os municípios têm que se unir em prol de combate à violência doméstica. Mas é como você mesmo disse, precisa de recurso. O que a gente vem vendo ao longo dos anos? Infelizmente, no governo que nós temos federal hoje, houve uma redução de verbas para essa causa. Para essa causa, né? Sim. Mas, voltando à questão da DEAN, a DEAN hoje existe porque o prefeito de Jataí locou um espaço, então ele é alugado, e aí a DEAN hoje ela saiu daquela parte central, da parte baixa, e hoje funciona como sede própria. Então, assim, mantido por quem? Pelo município. A Casa da Mulher Brasileira já foi verba federal. Foi um deputado, Major Vitor Hugo, né, que é do mesmo partido da presidência da República, que destinou para Jataí e Itumbiara. Hoje nós só temos Casa da Mulher Brasileira em Goiânia. E vamos ter uma em Itumbiara e uma em Jataí. Por que Jataí? Por causa do trabalho que vem sendo feito aqui e por conta dos índices elevados. Então hoje nós vamos ter, graças a uma verba federal, mas quem vai manter? O município. É porque assim, tem essa violência muito forte, que realmente acomoda a sociedade, não pode ter na sociedade, isso aí já tinha que ter, né? Igual, eu vejo que tem secretário do turismo, secretário do trânsito, tem um, vamos dar exemplo, vamos lá em cima um pouco, ministro da Fazenda, ministro, eu não sei, talvez eu estou perguntando, talvez tenha, tinha que ter algum ministro da mulher, alguma coisa, não existe isso, assim? A nível estadual eu sei que tem. No estado, sim. A Damares ocupa essa pasta, né, a nível federal, mas aqui no município eu não sei se nós temos uma pasta específica, eu acredito que não. Uma coisa relacionada a isso, né, assim, para a mulher. Nós temos o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. E esse nós temos, que é o CONDIM, que é presidido hoje pela doutora Laila, né, Milene, e a doutora Muna. E eu represento a OAB, te respondendo, só aproveitar que você falou da verba município, o CONDIM já oficiou a prefeitura sobre essa construção, né, porque é trâmites, né, tudo isso aí são recursos, muito dinheiro envolvido e principalmente muita documentação e muita aprovação de vários órgãos. Aí o CONDIM já oficiou o município para que ele preste essas informações para a gente, para saber como que andamento se encontra, que já é licitação, assinatura de muitas partes, muitas pessoas envolvidas, né? Então, assim, o município, né, eu não acompanhei se já ouvi a resposta, porque encerramos o trabalho para iniciar a sexta semana de enfrentamento, mas assim, depois do dia 29 voltamos a cobrar de novo a prefeitura informações disso aí. Em se tratando de violência doméstica, vocês são as melhores mulheres para responder. Existem distinção de classe, de poder aquisitivo? A pessoa, hoje um grande empresário, a mulher dele não denuncia ele. Não, a violência está presente mais na classe baixa. Tem alguma distinção disso daí? Não. Ou está em tudo? Eu falo que ela é democrática. Ela atinge todo mundo. Ela atinge a mulher de classe baixa, de classe alta, de classe média, independe de religião, de cultura. Mulheres com 2 diplomas, mulheres que você sequer imagina, homens da alta sociedade. Respondem processos, advogados, policiais militares, agrônomos, não existe distinção. A diferença é que a mulher, quando ela tem mais condição financeira, ela tenta não procurar o judiciário por uma questão de exposição, por uma questão de medo, de vergonha. E aí ela pensa o seguinte, eu vou atrás do meu médico da família porque eu não quero ir no SUS e eu não quero me expor. E eu vou atrás do advogado meu de confiança para fazer o divórcio e resolver tudo isso dessa forma. Então, os casos chegam menos. Mas quando essa mulher ela é ameaçada pelo sujeito mesmo da classe social alta, e ele vai chegando perto e não tem freio, ela acaba procurando o judiciário para que seja deferida a medida protetiva. Então, temos casos, e vamos a nível nacional, DJ Ives, Joelma, Chimbinha, Luísa Brunet. Estou tentando lembrar aqui, mas tem vários, são muitos políticos, enfim, não existe um perfil nem de vítima e nem de agressor. Doutora Muna, só que a senhora fala sempre, eu aprendo muito com essa mulher. A senhora falou a questão do perfil da mulher negra, né? Sim, a questão da mulher negra. Na verdade, quando a gente fala assim, todas as mulheres sofrem, todas, indistintamente. Algumas sofrem mais.
E o porquê da mulher negra? Porque além de ser mulher, ela é negra. Então você tem o recorte do racial, o racismo. Então ela sofre mais porque tem o racismo também estrutural. Tem o machismo e tem o racismo. Então ela acaba sofrendo mais. Mas não é exclusividade da mulher negra. E esse machismo, ele é enraizado, né, na nossa cultura. Enraizado. E assim, é um enraizado tão sutil, que eu vou dar alguns exemplos aqui que são curiosos, que as pessoas às vezes não pensam. Quando a gente vai falar de um homem de sucesso, não é comum a gente falar assim, por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Por trás. Pra que o por trás? Ao lado do grande homem. Tem sempre. Olha pra você ver. Essa expressão eu tinha ouvido, o Cedro Fabiano tinha gravado um DVD, aí a mãe dele tava do lado, aí ele falou, mas ele realmente falou, mas pra corrigir. Ele falou assim, eu não vou falar essa frase atrás de uma grande mulher, eu vou falar do lado de um grande homem, então a grande mulher. Mas quanto tempo escutamos isso? Tempos, né? Em briga de marido e mulher. Por que a gente não fala em briga de marido e esposa? Porque a mulher é desse marido. Propriedade. E aí a gente escuta demais nas ocorrências policiais, se não for minha, não será de mais ninguém. Como se eu fosse de alguém. E aí vamos para as músicas. Mas infelizmente, de Goiás. Mas infelizmente essa cultura aí não é culpa da sociedade. Então, gente, não vamos achar a gente tem que começar a aprender. A gente tem que começar a ouvir e com um olhar crítico, porque isso foi nos ensinado. Então, infelizmente foi ensinado. Foi ensinado. Né? E quando a gente fala de machismo, Braga, a gente tem que falar que a sociedade machista, não é o homem. A mulher também é um pouco machista. A mulher é machista, tem mulher que é mais machista. Eu tenho um exemplo de machista, de mulher. As crianças crescem nesse meio. Mas mulher eu acho um pouco mais, assim, não um pouco machista. Tem algumas mulheres machistas, porque no meu modo de pensar. Eu tenho minha irmã. Aí eu vou namorar com a menina tal. Ela mesmo fala mal da mulher. Sim. Ah, não, você vai ficar com essa menina? Tipo assim, então, automaticamente o machismo vem da mulher. Então, assim, também tem. Ele vem histórico, gente. Se a gente vamos olhar para a história, me dá um nome de uma mulher na história que foi uma grande mulher. Tenta achar na história, nos livros. Tenta achar. O iluminismo só tem filósofos homens. Os pastores ao lado de Jesus, todos homens. Mas aí a Muna, que talvez saiba falar mais, tem uma mulher. Existe Juna. Tem uma tal de Juna. Juna, não. Mas por quê? Tem um filme também que conhece? Porque foi escrita por homens. Eu conhecia a parte da Maria Madalena. Mulheres na história. Vou dar um nome de mulher. Até a própria história, que se você falar isso aí, eu fico vendo. Tem um filme chamado A Cabana. Que Deus é uma mulher, não é? Naquele filme. Sim. Mas olha só, vamos falar de uma mulher, Elizabeth, a louca. Vocês percebem? Fala de Cleópatra, do Egito. Exato. Né? Porque ela seduzia. A mulher, ela governava, ela sabia finanças. Será que ela só fazia isso? Dela. Então, assim, as músicas, gente. Henrique e Juliano, vidinha de balada. Vai namorar comigo? Sim, vai por mim. Igual nós dois não tem. Se reclamar, você vai casar também. Oi? Se reclamar, você vai casar também. Né? Então, assim, é sutil. Acho que o filho do Bruno também lançou uma música que eu mesma adoro, de Tijolinho, que ele fala que ele quer pôr mulher na caixinha. Eu falei, oi? Na caixinha. Então, assim, gente, vamos parar pra ouvir mais essas músicas. Parar pra ouvir o que a gente fala. Mas aí você também não concorda que você tá falando que fala da mulher. Sim. Voltando ao assunto da mulher que é machista. Assim, algumas mulheres são machistas. Mas tem músicas que degridem a mulher e ela tá dançando. Sim. Aí isso se for cultura, né? Se for com hipocrisia, né? Então se você for analisar também assim, no meu modo de pensar, a pessoa também ela tem que começar, acho que todo mundo em geral tem que começar a aprender isso. Porque não é feio uma mulher, tipo assim, eu tô rebolando e ela lá, tipo assim, ela tá defamando ela mesma. Mas assim, é a questão que eu vejo no fazer a música. No fazer. É na letra. Eu acho que você pode dançar se você gostar da melodia, do embalo, porque eu adoro as músicas sertanejas. Mas quase todas elas colocam a mulher numa situação, né, ruim. Então, assim, só de você ter esse olhar, eu acho que já muda. Por exemplo, um acidente de trânsito.
Às vezes alguém faz uma baianada. Olha o jeito que a gente já coloca os baianos, né? E aí você fala assim, mas só pode ser mulher. Exatamente. Mas deve ser mulher. E aí você vai ver, gente, os seguros de carro são mais baratos para perfil feminino, porque são elas que são mais cuidadosas. Então, quer dizer, será que isso é real? Será que isso é verdadeiro? E a gente reproduz essas falas. Eu acredito que não, doutora, porque eu falo assim, vou comprar um carro, porque aquele carro é de mulher. É de mulher. Porque Eu acho que são os piores para comprar. Será? Mulher trocou óleo. Preguiça de levar. Então, mas no trânsito ela acaba obedecendo mais às regras. É mais né? atenta, né? Mais atenta. Então, assim, você tá vendo como que o machismo... E eu vou falar uma coisa aqui, ó. O machismo não atinge só as mulheres, não. Os homens também. E eu vou dar um exemplo. Que homem que é amigo seu, que você conhece, que foi lá na delegacia e falou que apanhou de uma mulher. Eu ia perguntar isso agora. Não, me fala se você tiver Não, mas familiar. aonde que a gente Não é procura que- esse tipo de ajuda? Não, é que eu passe, né? Deixa eu te falar. Será que a Georgina anda te batendo? Às vezes você conhece o amigo, mas você sabe se ele foi. Eu conheço, coitado, Mas- tava todo arranhado semana passada. Mas você sabe se ele foi. Não, foi. por vergonha. Por que que o homem tem que ter vergonha? Porque o homem foi ensinado a ser forte, indestrutível, super-herói. Olha as brincadeiras de menino, gente, é tudo de lutinha. Como que ele vai chegar na delegacia e falar que quem arranhou a cara dele tá daquele jeito por causa de uma mulher? Então você tá vendo como o machismo prejudica os homens? E se ele for, o juizado também vai auxiliar Não o ele? juizado, porque o juizado, o público dele é a mulher. Mas o boletim de ocorrência vai ser registrado e a pessoa vai responder. E é crime. Do mesmo jeito, a ameaça é crime, a lesão corporal é crime. Mas você deixa o homem numa posição ruim. E eu vou te falar, os homens são os que mais suicidam. Por quê? Porque o homem tem que ser forte. Então eu não posso me dar o direito de ter medo. Eu não posso me dar o direito de ser fraco, como se fraqueza fosse sinônimo de falta de masculinidade. E aí eles acabam se suicidando mais do que as mulheres. Ainda se brincar, ainda suicida daquele jeito macho, né? Vamos dar um jeito de até no suicídio ser daquele jeito, né? Porque aí você fala assim, nossa, esse, né? Então, gente, quer dizer, tá vendo o prejuízo que nós temos? Com a fala, homem não pode chorar, engole o choro aí, menino. Aí esse menino vai crescer, o dia que ele tiver uma frustração, ele não vai pôr pra Mas a mãe que fora. tá batendo, ela fala. A Engole mãe o e o choro pai. aí que você é homem. E o pai fala assim, se você apanhar na escola de novo, a próxima Você vez vai você apanhar apanha em em casa. casa. E aí eu te pergunto, esse menino, aonde que ele vai pôr pra fora? Em nenhum lugar. Aí ele cresce segurando os sentimentos, o medo, todos aqueles sentimentos que todo mundo tem. E ele não cuida de saúde. Qual homem que vai em médico pra fazer check-up? Nenhum. Só vai a hora que o trem tá feio, porque O o coração homem tem que ser começa a forte. doer. Quando Não, começa quando tá dor e olhe lá. Tô infartando. Aí vai Então, e assim, começa. Porque tem que ser forte, gente. E assim, é falta, eles acham que é falta de masculinidade, não é. Nós temos que parar de incutir isso nas crianças. Né? O menino, ele vai crescer e ele vai cuidar de uma criança. E até que ponto ele aprendeu a falar de sentimento quando ele for pai? Olha o prejuízo para esse homem na paternidade. Né? Então, assim, vamos parar para pensar que isso prejudica todo mundo. Doutora, Nós mulheres, né? Nós mulheres temos que passar uma educação para essas crianças E diferentes. os homens também, Talvez porque em os 2050 tenha alguma alteração, mas Mas nós já- começamos, né? Nós já começamos. Já E- sente. Mas né? tanto gancho nessa revolução aí, e quando se Revolução, trata de... doutora. É uma revolução. Porque hoje o homem hoje também, ele aceita mais, igual a questão dele ter que ir na sessão, para poder ficar lá 10 sessões, ele vai se transformar, não vai ter jeito. Vai. Primeiro que ele é obrigado aí, né? Senão a juíza já tem cara de brava, já colocar no xadrez. E quando se trata de casal mulher com mulher, tem casos também? Tem casos. E aí, quando a gente chega num caso assim, e aí quando eu falo que a gente atende a vítima mulher, independe da orientação sexual dela. Então, se a agressora for uma outra mulher, ela vai responder no juizado e aquela mulher vai ser protegida no juizado. E aí a gente tem que olhar naquela relação quem é do gênero feminino. Quem que está na condição de submissa e de opressor. Né? Para ver quem é a vítima e quem não é. Porque tem casos que você pode... É difícil entender. E a pessoa tem que ter uma cabeça bem... E aí Bem forte, agora né, surgiu quando uma se- dúvida. E nesse quando casais de homens homossexuais, eles Então. têm um apoio? O Supremo Tribunal Federal já decidiu
que ali no juizado o nosso público é a mulher no sentido gênero. Então, por exemplo, se você tem um homem que se comporta, se veste, tem nome social, fez cirurgia ou não para mudar o sexo, ele vai ser considerado mulher para o juizado de violência doméstica. Então, se essa mulher trans, ela sofrer violência doméstica, ela vai ser atendida ali conosco. Temos casos? Não temos casos que chegam até nós. Talvez por uma vergonha, porque pense você, a mulher ela sofre, o trans sofre muito mais. Né? E aí eu vou dar um exemplo. Qual que é o pior xingamento que o homem sofre? O pior. Se eu for te xingar. É duas coisas. Viado, filha da puta. Olha o feminino sendo usado no sentido... O viado também, o viado não é um homem com trejeitos femininos. Olha só, você usa o feminino até para falar, xingar alguém. Então, quer dizer, a mulher ao longo da história, ela foi totalmente silenciada, sem voz na história, usada no sentido pejorativo para xingar. E aí, por isso que a gente fala o machismo é histórico, ele é estrutural, ele é quase uma herança genética. E aí, como a doutora Muna falou, quantos anos? 200 anos para a gente ter igualdade. A previsão Teve até a dúvida, né? O pessoal, no Brasil. Quando era a Dilma, falava, é presidente ou presidenta? Ficava aquela dúvida. Né? Aí, quando você vai numa palestra, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Você está vendo que até os artigos, eles não são flexionados para incluir a mulher? Hoje, em todas as palestras que eu vou, eu me atento a falar bom dia a todos e a todas. Porque aí ou então eu falo todas as pessoas. Tá vendo como é sutil? Como que é sutil essa questão? A gente estava falando no início aqui nos bastidores a questão não só da agressão física, mas também deve ser muito comum a agressão psicológica, né? A chantagem. O que é agressão? Assim, a agressão abrange tudo, né? Mas assim, agressão... Violência. Não é só um tipo de violência. Não é só violência, mas tem... É porque nós temos, né, a física, que é uma vez de fato, um empurrão, uma esganadura. Às vezes ela fala, ai, mas ele nem deixou marca e pensa que aquilo não é uma violência, não é agressão física. Mas um tapa, senta aqui, né? Vem pra dentro, puxa ela. Isso aí é uma agressão física, que é o 21 da lei de contravenções penais, que é as vias de fato. Deixou marca. Se a lesão chegou a deixar a marca, ele já vai enquadrar também no Código Penal pelas lesões e elas vão se nas categorias, né, de leve, grave, enfim. A violência psicológica, hoje nós já temos, né, alterações na lei para incluir ela de forma mais clara. Porque a ameaça, que é o 147 do Código Penal, é uma violência psicológica. Mas o legislador precisa escrever claramente que por quê? Porque nós precisamos levar essas informações para a sociedade de forma mais clara. Ou seja, você foi ameaçada, então, nós estamos já sofrendo um crime de ameaça. E agora você pensa essa mulher ficar convivendo com uma pessoa, dormindo e acordando, sabendo que a qualquer momento ela pode morrer. Pensa como que está o psicológico dela, certo? Então, isso aqui é já um exemplo de violência psicológica. Doutora Muna, existe também o fator da violência sexual entre casais? Muito. Existe. São casados e tem a denúncia da violência sexual. Então, foi condenado recentemente por estupro, o marido. marido. Chegou de casa, da fazenda, sempre chegava embriagado e a mulher era obrigada a acordar de madrugada para atender o desejo sexual da pessoa. E aí ela sempre, nunca queria, e esse dia ela gritou, falou que não queria, a filha ligou para a polícia, quando a polícia chegou ela já tinha tomado um monte de remédio para suicidar, ela não estava aguentando mais. Ele foi condenado por lesão corporal, acho que ele ameaçou e também por estupro. Está preso e agora a sentença está aguardando a apreciação do recurso que ele interpôs perante o Tribunal de Justiça. Então é comum sim violência sexual entre namorados, companheiros, maridos. Se a mulher fala não, é não. Se a mulher nem tem condição de falar não, que é quando ela está embriagada, aí você nem pergunta. Como é que você pergunta para uma pessoa que está bêbada, caída no chão, se ela quer alguma coisa?
Um homem, quando ele bebe a ponto de perder a consciência, ele está autorizando a ser violado em seu corpo? Não. Por que a mulher teria? Por que a mulher estaria falando um sim só porque eu ingeri? Teve uma campanha recentemente do não, né? Só puxando um adendo aqui nessa informação, lembra da neurociência, nesse caso também, né? Sim, nos casos de estupro. É porque tem até os tipos de reações, né, de comportamentos e ao congelamento. Aí a mulher, diante da agressão, do medo, do pânico, ela fica inerte, congela, porque ou ela se defende, ataca ou ela congela. Em alguns casos de crimes sexuais, num casal, a mulher ela faz o quê? Congelar. Né? E acontece de que ela congela e o homem pensa que ela está anuindo. Ela fala um não, ela tem algum movimento corporal de não, de afastar. Mas a reação dela não é de fuga e não é de luta, é de congelamento. 70% dos casos de violência sexual, as vítimas congelam. Então a gente não pergunta para uma mulher por que ela não se debateu o tempo todo. Por que você não defendeu? Porque você já tem essa consciência de que as vítimas, nos casos de violência sexual, elas congelam. Então basta você perguntar para ela se naquele momento ela fez algum movimento ou ela verbalizou que não queria e pronto, ela não precisa debater o tempo inteiro, ela não precisa reagir o tempo inteiro, porque você não pergunta para uma vítima de roubo, por exemplo, por que ela não reagiu a um assalto. Por que você vai perguntar para uma mulher que sofre violência doméstica, que é ameaçada pelo marido, por que ela não reagiu? Essa mulher, por exemplo, a polícia chegou, ela tinha tomado um monte de remédio, ela teve que ser levada ao hospital para fazer lavagem, porque ela ia morrer, e a intenção dela era morrer. Você acha que ela gostou? Não, ela não gostou. Então é muito comum esses casos de estupro, sim, e acho que precisa ser falado. Se não há consentimento, não há sexo. Eu assisti uma entrevista hoje cedo que uma digital influencer, ela resolveu criar um canal voltado a esse assunto. E ela percebeu que nas relações íntimas com o esposo dela, ele aproveitava para praticar o tipo de violência. E ela foi interpretando que ali era uma violência. Um exagero, Mas excesso. você percebeu a importância de falarmos desse assunto? Né? Muitas vezes a pessoa está passando, mas não conseguiu identificar que ela é vítima. Como a doutora falou, às vezes não identifica que ele é agressor, porque é de cultura. Meu pai faz isso com a minha mãe, então é normal. Naturalizado. Viu a importância de conscientizarmos? As pessoas falam, a mulher é cheia de mimimi. Não, não é mimimi. Porque já chega um ponto que não dá para suportar mais. Até quando nós vamos ter que levar a mulher para um hospital fazer lavagem para ver se conseguimos manter ela viva? Isso é justo. E aí eu vou falar que nós temos no Brasil uma cultura de estupro. E vocês vão pegar assim, nossa, doutora, como assim? Vou dar um exemplo de mídia social e machismo. As propagandas de cerveja. As mulheres vêm seminuas servindo a cerveja na bandeja. Nenhuma delas está bebendo a cerveja. Elas vão servir. E quando ela vem com a cerveja, você não pensa assim, tá vindo a cerveja, o peitão e o bundão junto. É tudo. Por quê? Porque culturalmente os corpos das mulheres sempre foram dos homens. No Brasil colônia, a mulher que traiu o homem, o homem estava autorizado a castigar e até matar a mulher. E aí eu te pergunto, ainda hoje nós temos esse tipo de propaganda? A mulher nunca está sentada à mesa para beber cerveja. Ela está servindo, e servindo com seus corpos. Então o corpo dela é de quem? Do homem. Vamos para o programa do Faustão. Aquele tanto de mulher seminua dançando. O problema não está na dança, a dança é arte. Mas e tem necessidade daquela vestimenta? Nós tivemos uma Olimpíada recentemente, várias meninas, inclusive da ginástica olímpica, queriam roupas mais confortáveis. E por que não? Porque culturalmente a gente sempre aceitou que a mulher tem que mostrar e tem que seduzir, então está muito associado. Então nós temos isso desfavorável para as mulheres. O homem, por sua vez, o que ele é ensinado desde criança? Se eu quiser fazer um xixi aqui, a própria mãe vai falar assim, vai ali na graminha. E ele vai tirar o órgão genital dele em qualquer lugar. Porque eu estou autorizado, legitimado socialmente, todos aceitam o menino a tirar o órgão genital. A menina é assim, fecha as pernas, menina. E aí se a menina usa uma saia justa, em algum momento, lá, ó, piriguete. Você tá vendo como que é difícil, como que é cultural, como tá na forma de vestir da menina, como a gente ensina os meninos, como a gente ensina a menina. Será que eu tenho que ensinar a menina a se vestir ou eu tenho que ensinar o menino a parar de olhar embaixo da saia dela? Então, assim, é sutil, mas a gente precisa falar da cultura do estupro, né? A gente fomenta. Teve algum caso, doutora, que o casal foi,
fez todo o procedimento, foi nas sessões psicólogas. Sim. E a senhora chegou a ser flexível e depois esse caso se tornou uma tragédia ou não? Eu Então não é sinal que o nós trabalho não- é muito bem feito, né? Não temos reincidência nos homens que passam pelos grupos reflexivos, a não ser aqueles casos em que o homem faz uso abusivo de álcool e drogas. Porque aí o problema já não está no comportamento, ele já foi direcionado, ele já tem noção do certo e do errado, do machismo, do exercício da paternidade, do respeito que ele tem que ter com a mulher, mas quando ele bebe, ele perde a censura. E aí ele vai violentar por conta daquele estado alcoólico dele. Então o caso que nós temos de reincidência é esse. Mas lembrando, nenhuma mulher que passou pelo juizado até hoje com medida protetiva foi morta. Nós não temos esses casos. Os casos de feminicídio que nós tivemos aqui, as mulheres não tinham procurado nenhum tipo de ajuda. Por isso a importância da gente falar, não se cale. Porque as mulheres protegidas, salvas, vivas, são as que procuraram ajuda. 70% dos feminicídios, as mulheres não procuraram nenhum tipo de ajuda. As mulheres que estão mortas hoje são aquelas que por medo, não fizeram nada. Quando se fala em medida protetiva, a mulher que decide, doutor, eu não quero mais que meu marido tenha medida protetiva, vai voltar para casa. A mulher decide, mas ela passa pelas psicólogas. Porque eu preciso ver a situação de risco dela. Esse aval então vem de um psicólogo, né? A psicóloga faz, mas tem que ter uma decisão do juiz. Então, em muitos casos, eu não revogo a medida protetiva. E eu vou dar um exemplo desse de não revogar, aproveitando, desculpa interromper, a mulher pede algumas vezes porque ela está ameaçada. Tem minha mãe, tem meu filho, e eles já falam, se acontecer alguma coisa comigo, se eu for pra cadeia, então assim, então quando passa pela psicóloga, vai fazer um relatório, e a doutora analisa o relatório e vai saber se ela estava coagida ou não a fazer aquele pedido. Por isso que vai decidir pela revogação ou pela manutenção. Eu já vi muitos casos de pedidos meus, inclusive, que manteve, e para mim é até um alívio. Porque, como você falou, mas e aí depois, em algum momento a senhora foi flexível e depois piorou, aí se você pensa, e se você, no seu papel, eu como advogado, pedir a revogação e acontecer algo pior, como que eu me sentiria? Então, assim, esse relatório do trabalho da psicóloga nesse é fundamental. Detectar se ela está coagida ou de livre e espontânea vontade. E se existe risco também. Porque a psicóloga, ela olha o dito e o não dito. Ela olha que jeito que essa mulher chega. Não é só o que ela fala. Ela está sendo analisada no comportamento dela, no tremor, na tensão. E ali ela fala, doutora, não tem como. E eu vou dar um exemplo de um caso, talvez vocês tenham conhecimento. A mulher, ela pediu medida protetiva, nós deferimos. O sujeito usou as filhas do casal para aproximar dela. A psicóloga falou, doutora, estou preocupada com esse caso, vamos suspender o direito de visita dele. Suspendemos o direito de visita para ele não aproximar das filhas, porque ele usava as crianças para aproximar da mulher. E aí a psicóloga falou, doutor, eu quero fazer um atendimento individualizado com o homem. E fez o atendimento. Saiu de lá, ela saiu do atendimento dele e falou, doutor, estou muito preocupada. Falei, vamos ver como que ele vai reagir à suspensão da visita. E aí nós suspendemos, ele não cumpriu. Ele foi um dia na casa dela, falando que queria conversar com as filhas, e ficou lá conversando com as filhas, e ela nos noticiou que ele descumpriu a medida. Nós decretamos a prisão. Decretada a prisão dele, a polícia não conseguiu cumprir a tempo. E ele ficou espreitando essa mulher perto da casa dela, e um dia ela chega com um namorado de moto, e aí ele vem com uma faca pra cima do namorado dela. O namorado pega a faca dele e mata ele. E esse namorado vai pra cadeia, na cadeia ele foi morto. Então olha para você ver a questão. Se tivesse cumprido o mandado de prisão, provavelmente o senhor teria sido preso, mas estaria vivo. E o outro não teria morrido. E essa mulher hoje sente uma culpa, um peso muito grande pela morte dos dois. E aí a importância da psicóloga trazer esse olhar do dito e do não dito. Esse homem foi um homem que casado com ela a vida inteira. Era um homem que só via ela na frente dele. Então assim, o trabalho não desfocou. Ele tinha uma obsessão.
um amor incontrolável em relação a essa mulher. E aí o que ele fez? Ele não conseguiu. O não dela, para ele foi muito. Foi muito. E aí eu penso, a gente poderia ter salvado a vida dele se ele tivesse sido preso. E a do outro, namorado, que acabou sendo preso. Foi uma tragédia. É um rapaz, inclusive, com nenhum antecedente criminal. Ele era do corpo de bombeiro e foi morto. E o outro rapaz, o namorado, que não tinha também, né? Então, assim, para vocês verem a urgência, a importância, os prejuízos quando a gente trata de vidas ali. E quando eu falo de vidas, é o dela e dele. Eu não tenho nenhum pudor de prender os homens. Antes de acontecer um feminicídio, eu não quero prender depois. Porque muitas vezes eu estou salvando esse homem de praticar algo pior e ter que passar o resto da vida dele na cadeia. Às vezes ele não tem noção. E tem homens que falam, se eu não tivesse sido preso, eu teria matado. Então, é muito forte. Então, assim, a gente tem que ser rápido, a gente tem que analisar, a gente tem que ter cautela com esse retorno dela e dele, né? A gente tem que ter uma preocupação. Os filhos, as crianças ficam órfãos, né? Órfãos muitas vezes de mãe, o homem vai pra cadeia, esses meninos vão ficar com quem? É muito interessante, assim, eu atendo, às vezes, o agressor. Eu advogo, já advoguei muito para agressor. Aí o que acontece? Muitas vezes eles não têm noção de que, eles não tinham noção do que estava acontecendo e chegam assim, mas doutora, eu não fiz nada. Falei, olha, tudo bem, pode ser que você não fez nada. Eu, na qualidade de advogada dele, mas a juíza, ela chegou para a juíza, ela recebeu uma notícia, ela não conhece você, ela não conhece a sua esposa. Então, o que acontece? Chegou a notícia, o primeiro momento, o que ela tem que fazer? Proteger essa mulher. Aí que eles começam a entender o porquê da medida. Não, mas eu não fiz nada. Claro, a gente sabe que fez, né? Mas aí vai ter oportunidade de falar, né? Nesse primeiro momento, eu tenho que agir rápido. Não dá tempo de eu ouvir a versão dele, né? Porque o que eu vejo é que tem muito mais mulher apanhando calada em casa do que mulher procurando a justiça para mentir. Essa é a nossa realidade. Teve uma decisão que eu achei interessante, né? A decisão foi deferida assim tão de imediato, quando chegaram para o cumprimento, ele estava com a malinha pronta para fugir. Foi, ele já tinha feito, a polícia chegou, ele falou, vamos beijar. Existem casos de restauração desse convívio após o trabalho, o casal voltar e tudo ficar... Temos vários casos ali, mesmo com a sentença condenatória, a gente vê que essa mulher, ela volta diferente. E esse homem também. Então esse freio é necessário. A polícia entrar na casa, o juiz dar uma sentença, chamar ele para uma audiência, isso é necessário. Porque ele começa a perceber, poxa, se eu fizer de novo, eu vou preso. Se eu fizer algo e ela relatar, e ela vai falar. Se ela fala uma vez, ela vai falar de novo. Então essa mulher, ela tem um empoderamento, uma postura diferente, e ele também. Então nós temos casos, sim, de homens e mulheres que voltaram e nós não tivemos problema mais ali no judiciário, passaram pelo grupo reflexivo, gostaram, elogiaram, passaram pelas constelações familiares, os dois elogiam. Então assim, o nosso objetivo ali não é decidir pela vida afetiva da mulher. Eu não tenho esse direito de saber, de falar que você vai ficar com ele ou você não vai ficar. Isso não é um problema meu, isso é ela que decide. Mas a partir do momento que se comete um crime, aí eu vou entrar no meio. A lei determinar assim, a ação penal incondicionada foi uma evolução? Muito, muito, né? Porque nós tínhamos assim, a situação, né, dela registrar um boletim e quando ela passou aquele calor do momento, ganhamos uma força, uma coragem, né? Saímos e buscamos. Quando ela volta, a opressão da família ou até mesmo, né, dos filhos, que os agressores usam muito os filhos para atingir a mulher. E ela pensa, nossa, mas eu tenho que ir lá tirar, preciso dele para eu pagar as contas, preciso de alguma coisa, ia e retirava. Agora, quando o STJ determinou que a ação penal é incondicionada, independe da vontade dela, o processo vai seguir. Então, desculpa, essa é a lei que quando a pessoa, a mulher criminaliza o marido, aí depois no outro dia ela tirava a queixa, o tirar a queixa, na verdade, assim, se ela foi agredida no corpo, deixou marca, ou não deixou marca, mas ela foi agredida no corpo, um empurrão, puxão de cabelo, um tapa, às vezes não vai deixar marca, mas é lesão corporal ou vias de fato. Independe da vontade dela. A polícia chegou lá. A senhora sofreu o quê? Ah, ele me bateu, ele me empurrou.
pode ir para delegacia. Aí se ela quiser Ai, tirar mas eu queixa. não quero. Às vezes ela fala, eu não quero. Minha senhora, eu sinto muito. Ah, então mudou a lei. Antigamente podia tirar. Não, já tem um tempo, né? Ah, tá. Mas Então, antigamente eu acho que... na verdade, se criou essa ideia, a lesão corporal leve, para casos que não é da mulher. Por exemplo, 2 homens. A lesão é leve, é uma ação condicionada à representação. Vai lá para o juizado especial criminal. Então, você pode voltar atrás na representação. Você pode falar, não quero Faz um representar. acordo, né, de indenização. Só que e se fica for ali. vítima, mulher de violência doméstica, a lesão, mesmo sendo leve, ela vai ser incondicionada. E a vias de fato também. Então, dependendo da vítima, que no caso é mulher, a lesão corporal ou a vias de fato, o policial tem que levar. Então, não tem como retirar a queixa, porque não é queixa, mas mesmo que fosse, não tem como retirar. Tem como pedir a revogação da medida protetiva, se ela quiser voltar com ele. Mas é uma revogação que vai ser analisada pelo juiz. E a ameaça é diferente. O cara só ameaçou a mulher. Ah, vou te matar. Nesse caso, se a polícia chega lá e fala assim, o que a senhora quer? Eu não quero representar, nem leva preso. Não, eu quero representar, leva para a delegacia, mas ela pode voltar atrás, retirar a representação, ela pode, no prazo de 6 meses, ela pode. Mas só em caso de ameaça. Agressão o cara já vai processar, vai responder automaticamente sem ela querer, tipo assim, eu quero que tire, então. O stalking também, que é a perseguição incessante, aquele homem que vigia ela no trabalho, vigia em casa e fica espreitando ela na rua, segue, fecha o carro e procura na rede social, tô sabendo com quem que você está conversando. O stalking também é condicionado à representação. Então, se ela pode ir na delegacia e falar assim, eu quero medida protetiva. E o delegado vai perguntar assim, e você quer representar ele? Não, não quero. Então, o que acontece? Ela vai deferir a medida protetiva, mas a ação penal ela fica meio que prejudicada. Ele não vai responder um processo penal, mas ela vai ter deferido as medidas protetivas, porque o que ela quer é que ele seja afastado. Muitas vezes a mulher quer só cessar a violência. Ela não quer que ele seja processado, ela não quer não quer ir na delegacia, ela não quer ir em juízo. E aí muitas mulheres, quando a lei permite, um caso de ameaça, às vezes a mulher não quer que ele seja processado, mas ela quer a medida. Ah, essa lei que a senhora falou. A mesma lei. Mas então, esse nome é o que é? Qual que é? Assim, é assim, muita gente não entende o nome da lei, talvez assim. Tá, na lei Maria da Penha é o seguinte, se a mulher ela sofre uma lesão corporal, independente da vontade dela, eu quero ou eu não quero que ele sofra um processo. Ela não tem vontade. Ela sofreu a lesão corporal, automaticamente ele vai responder um processo. Vai ter 2 coisas, vai ter a medida protetiva e o processo penal. E se for uma ameaça, ela pode falar, não, eu quero só uma medida protetiva, eu só quero que ele se afaste de mim. Eu não quero processar, eu não quero que ele seja processado, aí ele não vai ser processado. Então ela mudou por causa disso, então não existe. Assim, a Lei Maria da Penha, igual ela explicou certinho pra você, ficou bem claro. Ela não veio falar que você cometeu crime ou não. A Lei Maria da Penha, ela cria mecanismo para enfrentar a violência doméstica, a violência contra a mulher. Qual seja, as medidas protetivas, 24A, se você cumprir, preso, certo? O juizado de violência doméstica é um mecanismo que a Lei Maria da Penha criou. Isso tudo é para quê? Guardar a mulher, preservar a vida dela, física, intelectual, qual seja os tipos. A questão da medida protetiva. A medida protetiva, se você observar bem, ela é um processo civil. Ela para quê? Para resguardar sem ouvir a outra parte, é uma coisa de imediato. Por exemplo, você entrar com a ação, busca e apreensão de veículo, você não pagou, o banco vai e pede uma busca e apreensão para ele. Primeira coisa, vai de forma cautelar, vai pegar o seu veículo de volta, depois vai te ouvir. A mesma coisa a medida protetiva. Vamos cessar a violência e depois nós ouvimos as partes. Primeiro faz dar essa medida para a mulher ficar protegida e depois você vai entender o caso. Geralmente começa sempre com um pedido de medida protetiva. Porque isso e aí depois a gente vê se naquele crime cabe representação ou não. Contra a pessoa. Se a gente vai depender da vontade dela ou não, se ela deu a vontade ou não. Então, geralmente nosso primeiro objetivo é assegurar Nós temos a muitos vida casos, né, doutora Sabrina, de mulheres que pedem a medida protetiva só para encerrar o relacionamento, que seja união estável ou divórcio. Elas pedem a medida protetiva. protetiva. Já automaticamente. Já. Isso. Aí 24 horas. Igual, tô namorando com a menina, a gente vai largar ela. Aí ela pode pedir isso contra mim, independente se eu nunca ter batido nela. Não, assim, quando ela pede a medida protetiva para você se afastar, é porque você está praticando algum tipo de violência.
Quais são os tipos de violência? Não necessariamente a física. Assim, então, mas acontece isso, Acontece. Né? Aí depois vai ler o meu caso, ver se aconteceu alguma coisa com ela. Aí a justiça entra contra mim, mais ou menos. Sim, você vai ser ouvido na né? delegacia, ela também se Aí fala, não teve nada. Às vezes o delegado falou, eu não há justa causa e não dá início à ação assim, penal. de continuar. Às vezes acontece, não vai ser processado porque o delegado entende que não houve crime, o promotor também acha que não e aí é arquivado, mas a medida protetiva é um caso à parte. Para você entender, porque talvez eu não falei bem específico. A medida protetiva, nesses casos de separação, quando ela quer encerrar, que ela está numa situação de violência e ela sabe que às vezes ela falar um não, como que a doutora citou um exemplo, pode ser mais grave. Então, ela pede a medida protetiva para ela sair deste relacionamento, qual seja o divórcio, por exemplo. Ela quer a medida protetiva para ser decretado o divórcio, para arbitrar os alimentos ali, resolver a guarda, sem ela precisar de entrar em conflito com ele. É isso, que talvez ela aí conheça nós mais temos o a Estado pessoa. protegendo essa mulher, as crianças, o patrimônio dela, né? Porque não vai deixar o homem falar para ela, não, você quer sair de casa, então você não tem mais direito. Então, É o que se escuta muito. Se escuta muito. No momento do rompimento, o rompimento de uma relação é um fator de risco para muitas mulheres. Muitas mulheres sofrem feminicídio quando rompem o relacionamento. É a tal frase, se não for minha, não será de mais ninguém. Então o homem não aceita. E o que ele faz? Eu vou tomar seus filhos, ou ameaça. Já é uma ameaça, né? Já não precisa pôr a mão. Eu vou tomar seus filhos, você vai ficar sem nada. Olha a violência patrimonial. Ofende também a pessoa. Né? Ofende, você nunca vai trabalhar, nunca puta, trabalhou, vagabunda, você não presta pra nada, você não é nada sem mim, ou a violência psicológica. Então essa mulher, quando ela pede a medida protetiva e ela relata o que ela escutou na delegacia, ela já sofreu uma violência ali. Não necessariamente um crime, não necessariamente lesão corporal, mas o não presta, no mínimo, é uma injúria. E já teve casos assim, talvez eu tô perguntando essa coisa na minha cabeça que apareceu aqui. Eu namoro uma mulher muito ciumenta. Aí eu quero largar dela e a mulher quer me prejudicar. Já teve acontecido a pessoa inventar uma coisa e depois não existe isso não. Eu que inventei, não tem isso. A maioria não. As maioria são verdade, mas teve casos de mentira, alguma coisa assim? Eu nunca vi. Não, né, eu ali no juizado... Que a pessoa mentiu uma coisa que não Tipo, teve. usar o poder judiciário Tem, como vingança. A mulher vai lá, se arranha, deixa marca. Ou é só em novela que existe isso? Quase muita novela, né? É. Não, mas isso aí pode acontecer na vida real. Eu acho interessante a pergunta. Como a mulher se foi lá, apanhou e falou, Joaquim me bateu, mas eu não... O que é aquela questão? Se você sofreu uma violência e você é homem, procura. Procura, a delegacia faz uma ocorrência ou de ameaça, ou você está se resguardando, né? Agora, o que eu vejo ali no juizado são mulheres que chegam na audiência. Coisa séria mesmo. Elas não conseguem falar. Elas falam pra dentro. Elas choram demais. Elas tremem. E elas não suportam olhar para a cara do sujeito. Então a audiência acontece com ela, ele não está na frente dela, ele não aparece aqui, ela fala. E no falar, na reação dela, e a audiência é gravada, então você vê isso tudo, ela chora, ela se emociona, ela treme, ela embarga a voz. E aí mesmo com a versão dela e a versão dele, eu te pergunto, como que essa mulher está mentindo? E muitas vezes ela fala na audiência, eu inventei tudo. Você vai lá no relatório médico. Gente, mas esse olho roxo aqui, né? Como é que faz? Aí você pergunta pra ela. Mas eu caí do banheiro, da escada. E você vê que não tem fundamento algum. Tem caso já teve condenação, mesmo com ela falando que não foi verdade. Com base no relatório médico. Então, assim, o que a gente vê são muitas mulheres voltando atrás, mas porque elas têm um relacionamento com esse homem. Porque ele é o pai do filho dela, porque ela tem medo, porque ela gosta ainda. Então isso é mais comum. A mulher usar de vingança. Nunca aconteceu, né? Só novela mesmo, né? Que eu já vi uma novela que teve isso aí. As novelas exploram muito, né? Pode acontecer isso, não pode assim? Sim, mas assim não acontece, mas o processo é sério. Mas da mesma forma... Você tem coragem de encarar essa doutora aqui? Não, até a mulher se inventar, ela vai ser finalizada, né? A mulher que inventa e dá ensejo a um processo, ela responde por denunciação caluniosa, que é um crime cuja pena é mais grave que a lesão corporal. Tem previsão. Então, assim, a mulher sabe, o delegado, quando ouve a mulher, ele sabe também, olha, o seu caso não tem nada. Eu não vou pedir medida protetiva para você, porque eu acho que você não sofreu. Então, assim, existem vários filtros. Então,
temerário a gente falar, porque o que eu vejo é que tem muito mais mulher sofrendo. Calada do que procurando Não, mas justiça tem um pra inventar caso, mentira. é quase mais ou menos esse arranhão que teve, que me perguntaram aqui, pra mim, o caso do Neymar. Ai, tá recebendo as perguntas. Porque a mulher, o caso do Neymar foi que ele falou que teve um abuso e teve as câmeras. E não apontou, né? Não apontou. Aí a mulher a pessoa pode processar. Sim. Aí o processo é comum ou assim, ou é a mulher tipo assim, ela responde por uma coisa criminalmente. Responde criminalmente. Não pela parte da mulher assim da delegacia. Não, ela não é vítima. Ela já não é vítima, já é. Ela vai ser acusada de um crime de denunciação caluniosa e ela vai responder em uma vara criminal. Então, aquilo ali foi mais ou menos quase o caso, né? Sim. Que ela simulou que o Neymar Sim. tinha agredido. Aí teve... Aquele é um exemplo, porque a câmera, né, inclusive, mostrou que não teve, ele não encostou nela. E teve também diálogos assim dele falando também. Então, assim, que lá então é uma coisa que Sim. a pessoa inventou isso. É. Que a pessoa inventou. Ali foi um caso. E eu fico vendo muito assim, pessoas que matam outras pessoas, assim, faz um crime, alguma coisa, a lei é muito fraca. Tipo assim, vamos dar o caso assim. Não da mulher, eu tô falando assim. Eu vi um documentário. Não, aí eu quero chegar até aonde Você sabia que a Lei Maria da Penha é uma das leis mais Não, aplicadas então do mundo? por isso que eu quero entender agora pra chegar à opinião assim, pra ver a pergunta. Eu vi na televisão que um cara atropelou, matou uma pessoa, tava bêbado e no outro dia foi solto. Dirigindo. Dirigindo embriagado e foi solto. O caso do Bruno lá, que matou a mulher, Bruno achou e tá solto hoje. Eu falo assim, a lei é muito fraca assim. Branda. A lei, né, desculpa até falar. A lei é muito branda assim. Tem casos que tem que deixar realmente essas pessoas por vários tempos presas assim, ou não tem assim. A pessoa sai igual o caso do Bruno. Foi um absurdo. Ele matou a mulher e saiu rápido. Ele cumpriu. Ele mas cumpriu a pena, mas ela foi... ele cumpriu pouco tempo. é isso que eu quero entender. Sim. A lei brasileira é uma lei que eu considero, na minha visão, fraca. É isso que eu tô entendendo. Tipo assim, Quem faz as leis não sou eu só aplico. Então o problema está em quem? No legislador, no deputado e no senador que a gente nomeia. E aí nós temos uma preocupação muito grande com a pessoa do acusado, com o princípio da inocência, e aí o direito dele de recorrer de tudo, até dar uma prescrição, até não ter jeito mais dele ser punido. A progressão de pena, o cara comete um homicídio, né? Ele vai cumprir o quê? Até pouco tempo atrás, ele cumpria 2/5 da pena. 2/5 de uma pena. E ele já saía pro semiaberto. E nós não temos semiaberto. Nós temos só fechado, ninguém com pena em semiaberto. Mas é pouco, Bruno. Não existe, pouco, né? não existe. Ficou muito pouco tempo na cadeia. Sim, mas é por conta da lei. Então a lei ainda tem que dar uma chave. Quem ainda, você né? vota, né? Exatamente. Mas eu vou ter um assunto, até falo assim, eu gosto de perguntar, porque eu tenho minha opinião, não gostando assim. Mas eu penso o seguinte, a lei, vamos dar exemplo, o cara prendeu uma pessoa, no outro dia ele já está solto, vou dar exemplo. Aí eu vejo várias pessoas, não, porque a lei realmente tem que resolver, tem que legislar, assim. Não é falta um pouco de vocês, das pessoas que estão querer que essas leis mudem? Por quê? Eu fico vendo greve de professor, greve de polícia, greve de todo mundo, só reclamando de salário. Eu nunca vejo um professor falando, vou fazer uma greve porque o colégio onde eu estudo está furado, está tendo goteira, eu não vou trabalhar, não tem isso. Consciência, né, de cidadania. Então, se não falta um pouco das pessoas assim, realmente a lei, o cara que matou fica só 10 anos na cadeia. Unir vocês, não é unir você, falar assim, ó, peraí. A sociedade e juntar também as pessoas que Os operadores de direito. Os operadores de direito. Porque assim, você vê o correio, eu tirei greve, mas por quê? Só porque o salário tá pouco, mas não reclama porque não tem lugar bom para trabalhar, não tem uma moto. Tipo assim, acho que não falta a OAB juntar mais e falar assim, ó, o cara traficante não é só 10 anos de cadeia, tem que ficar 20, 30 anos. Não é fazer parte dos advogados, querer fazer manifestação para... Eu acho que a mobilização, ela não, só dos magistrados, ela é pequena. E eu vou te dar o exemplo da lei de abuso de autoridade. Nós fizemos aqui, em Jataí, os juízes e os promotores fizeram campanhas, foram às rádios, porque assim, é injusto com a vítima, que não tem direito assegurado nenhum, direitos humanos das vítimas, eu nunca vi. Ninguém vem falar sobre os direitos humanos delas, mas vem falar dos dele. E aí, hoje você não pode falar o nome do sujeito numa entrevista. Isso é errado, né? E aí eu te pergunto, um crime igual ao do João de Deus, como que as outras mulheres apareceram?
porque se falou o nome dele. Se falou o nome dele na mídia. E aí Você começou a revela o aparecer nome. mulher em outro país. E aí eu te pergunto, e aí? Quer dizer, quem que você está protegendo? E aí nós fizemos uma mobilização. Foi suficiente? Não foi. Nós fomos no Supremo. Nós fizemos. E aí eu te pergunto, a mobilização ela tem que ser maior. Ela tem que vir da sociedade, porque o povo tem muito poder. Mas o povo não se mobiliza. E aí eu acho que falta consciência cultural, falta informação. Né? Na Argentina, por exemplo, eles são muito... Eles aprendem na escola a cidadania, os direitos, são muito patriotas. Nós não temos isso aqui, infelizmente. O hino nacional não tem, né? Vai pôr o hino nacional. Hoje não tem mais nas escolas, então se perde muito. Ciências sociais. Tinha que ter também uma matéria também de mulher também, explicando, né? Porque o menino aprende. Mas hoje já tem por lei federal, é obrigado no mês de março, todas as escolas trabalhar uma semana o combate e enfrentamento da violência doméstica. Mas já é o começo. Não, então, mas é pouco ainda, né? Eu acho que uma semana trabalhando com os alunos, professor de história, falando quais as mulheres da história, por exemplo, que vocês vão achar aí mulheres. Já é um trabalho. O professor de educação física com as crianças, vamos parar de fazer fila de menino, fila de criança. Separar as brincadeiras. De repente a menina quer jogar futebol. Não, mas não tem? Como não tem, gente? E por que o uniforme tem que ser diferente? Você está entendendo? As diferenças, elas são criadas culturalmente. Então a gente precisa desconstruir isso nas escolas, para que a gente tenha isso a longo prazo, uma mudança mais profunda. Lei não vai mudar a cultura, não. Não muda. Mas vai ajudar um pouco, né? Ajuda. Aquele cara que foi preso, ele pensa 10 vezes. Pelo menos não, é o que a gente se o cara escuta. falar assim, mas a gente não quer atingir aquele que já praticou a violência. A gente quer evitar. E para evitar é a escola, a gente não mas tem outro outro jeito. jeito. 200 anos ainda? É a previsão Tem que ser antes, não? de igualdade, é a previsão. É o Eu seu queria. Nós não veremos. Não, mas você já pode fazer usando ele, né? Não veremos, Você vai fazer a sua parte aqui agora para daqui 200 anos falar, o Joaquim ajudou lá. Faça a sua parte. Quando a gente fala educação, gente, não é só educação na escola, é educação dentro de casa. O pai e a mãe. O que a gente viu na pandemia? As meninas extremamente sobrecarregadas com os afazeres domésticos. E os meninos? Enquanto 54% das meninas tiveram sobrecarga na pandemia, o menino foi 30%. Então, o que acontece? O menino tem mais tempo de procurar trabalho, a sociabilização, o lazer, e a menina não. E isso vai se refletir na vida adulta. Né? Nós aqui, eu tô aqui, mas eu tenho horário para buscar minha filha na escola e a doutora Muna trouxe os dois, então e o pai não levou. E as mulheres reclamam nas rádios, não sei se vocês recebem reclamação, porque as escolas estão online. Você recebeu alguma ligação de um pai? Não. Por quê? Eu já reclamei. Porque os trabalhos estão com as mulheres. Então, se a gente começar a, por exemplo, ensinar dentro de casa que a menina e o menino sujou o prato, tem que limpar, e o pai fazendo isso, porque o exemplo arrasta. A palavra ensina, mas o exemplo arrasta. O pai fazendo, a criança faz. Então são mudanças sutis, mas que têm um impacto muito grande lá na frente. Né? A gente começar a parar de falar da roupa da menina, incutir que a menina, se você fizer isso, você está sendo... Né? O menino, ele pega 10 mulheres, nossa senhora, é isso aí, meu rapaz. Garanhão. A menina, que é isso, minha filha? Né? Não é assim, não. Pode sair beijando esse tanto de mim, né? Então, jeito. Assim, quer dizer, o que nós estamos ensinando? É bem interessante que eu e o Leonardo viemos para Jataí, nós não somos daqui, então o Leonardo já foi criado nesse ritmo, que eu ligava, falava, Leonardo, ele com 12 anos, nós dois morando, eu trabalhava e fazia faculdade. Faz o arroz que eu tô levando o bife. Então, ele faz um ótimo arroz. Você tá ensinando os seus filhos já. Sim. O meu marido, ele é ótimo com carnes também. Ele até fala, ele fala assim, eu falo, amor, hoje o almoço é assim. Vocês viram? Ela comentou aquela hora nos bastidores que ele fez o café da manhã dela, viu? Foi, ele fez o meu café. Eu aprendi. Ela crescendo vendo isso, você acha que ela vai aceitar menos que isso? Eu aprendi a cozinhar com o pai do Leonardo. Tá vendo? Essa parte da criação mesmo, não sei nos dias atuais, mas antigamente, que o pai era alcoólatra, chegava, agredia a mãe, aí o filho vai crescendo vendo aquilo, vai vendo como uma situação comum, né? Hoje eu acredito que com tanta informação que a gente tem, internet, televisão, o menino denuncia, né? Já tem uma mudança, né? O próprio filho ali já não aceita isso, né? Por isso que acontece isso mesmo. Uns achavam normal,
E o outro A sempre naturalização então, da violência é muito perigosa. E aí eu penso que o exemplo tem que vir dos pais. O que acontece? Imagine você vivendo num lar, você é criança. E aí o homem agride a mãe, a criança presencia. No outro dia tá os dois tomando café junto. Como que acontece isso? O que o menino pensa? É normal. É. Então, assim, você tá vendo como há necessidade de que essa mulher fale com ele e esse menino escute essa mulher realmente falando, olha, você me agrediu, eu não gostei. Escutar isso, escutar o pai pedir desculpa para a mulher e para a criança, na frente da criança, meu filho, isso não é certo. Então, assim, senão, essa criança, ela vai começar a brigar com a irmãzinha. E ele vai se achar no direito de dar o tapa na irmãzinha quando ele quiser pegar o brinquedo. E aí vai pra escola e vai reproduzindo. Não tem como, gente. A criança, ela aprende muito mais pelo que ela vê dentro de casa, nas escolas. Então, a educação vem em casa e a educação vem nas escolas. E quebrar esse ciclo. Quebrar essa cultura, né? E a gente tá falando assim, falou da sua história, né, como advogada, que hoje você tá onde você queria estar, assim... Graças a Deus. Você Tô tá plenamente satisfeita. assim, muito. E como que foi? Você tinha um sonho desde pequeno se tornar juiz? Assim? Não, Como na que verdade foi isso? não. Eu fiquei muito entre medicina e direito. Meia a meia ali, ó. Que bom que nós ganhamos. E aí eu escolhi o direito. E aí eu fui trabalhar com um juiz 5 anos antes de me formar, que foi quem me inspirou, porque eu admirei esse homem demais, um grande juiz, um grande homem, um grande marido, um grande pai, um grande chefe. E ele me inspirou. Ele até falava, não vai mexer com isso não, Sabrina, não mexe com ser juíza não. Eu falava, mas eu quero. Ele até é falecido hoje. Foi aonde? Qual? Em Goiânia. Você é de Eu Goiânia? sou de Goiânia. Ah, E aí eu passei no segundo concurso que eu fiz para magistratura no estado de Goiás. Eu não fiz outro porque eu não queria para o Ministério Público, não queria Defensoria Pública, eu queria magistratura. No estado de Goiás, porque minha família é daqui. E aí eu passei no segundo, fui para Panamá, uma comarca desse tamanhozinho, grávida, pegava a estrada de manhãzinha, grávida, voltava para dar mamar, o peito tudo saindo, leite, para no fim do dia dar mamar para ela. E assim, ela cresceu vendo a mãe desse jeito, trabalhando e visitando presídio. Em Goiatuba fiquei 8 anos, lá foi minha prova de fogo. Realmente você quer isso para sua vida? Aí eles queimaram o fórum, 10 mil processos queimados. Quiseram entrar no meu gabinete, não entraram no gabinete do outro juiz, queimaram os processos lá do outro colega. E ali, a partir dali, uma semana depois entraram na minha casa de madrugada, mas eu fui acordada, não acordei. Meu esposo acordou, eu acordei meu esposo dizendo que tinha alguém lá dentro. Nós já tínhamos arma, já tínhamos passado por vários cursos de segurança juntos. Então, ele naquele momento, ele nos protegeu, eu protegi minha filha, ele protegeu a casa, teve troca de tiro. Essa história. E graças a Deus não aconteceu nada conosco e nem com ele, porque eu também não queria ninguém estirado na minha casa, não. Mas por pouco ele não foi alvejado, ele foi surpreendido com meu esposo. Fiquei 1 ano escoltada com a polícia militar, 2 policiais o tempo todo comigo, no salão, no supermercado, levando minha filha na escola. E aí foi uma situação muito tensa, a minha família tendo que passar por tudo isso, cabelo caiu tudo, Nossa. Usava aquelas telas para poder não falar assim, gente, a juíza está careca. E fiquei 1 ano. Mudei de cidade para proteger minha filha, sem autorização do presidente do Tribunal de Justiça na época, por conta própria. Falei, vou mudar para Itumbiara. Fiquei 1 ano em Itumbiara, pegava estrada todo dia com os 2 policiais, trabalhava, voltava de noite. E assim fiz até o dia que eu cansei. Falei, não, agora. Aí surgiu a oportunidade de vir para Jataí. E aí eu vim para cá, estou aqui no juizado desde 2018, muito satisfeita. E o juiz que sofre retaliação é o juiz firme. É o juiz que não aceita. Né? E lá em Goiatuba eu era juíza criminal da infância, fazia visita em presídio, fazia júri. E aí peguei a organização criminosa ali, várias prisões, busca e apreensões. Foi minha prova de fogo. Como juiz eleitoral também, precisei de escolta da Polícia Federal para dar posse para um prefeito. O prefeito foi com colete à prova de bala. Então, assim, ali foi minha prova. Realmente você quer isso para sua vida? Sim, eu quero isso para minha vida. Estou até hoje. Mas agora, se você pegar um exemplo de mulher, você tem um exemplo de Jataí, né? Que você foi a primeira da comarca aqui. Sim, na condição de mulher assumindo um Assumindo. juizado. Então você é a Aqui primeira, era um né? homem. Então, automaticamente, quando vir várias Na mulheres, verdade- você vai falar do seu nome, né? Falar a Talvez primeira sim. que... Na verdade, Isso aqui foi foi você, instalado, né, o juizado. Ele foi em 2016 e tinha um
rapaz, um homem aqui, um juiz. E aí ele trocou comigo, ele foi para Goiatuba e eu vim para cá. Aí você tá aqui Desde 2018. agora é exemplo, igual você falou que ela é seu exemplo, né? Então hoje automaticamente você tem uma referência, né? Ela não é só um exemplo de profissional. Não é porque ela está aqui, não. Eu falo em qualquer lugar. É uma mãe excelente. Você vê, se você vê a filha dela, a educação da filha dela, você sabe que está criando. Ela cria muito bem a filha. É uma pessoa caridosa, uma pessoa simpática, sabe? Tanto para a vítima quanto para a acusada. Ela tem uma educação. Trabalhar com ela na audiência é a coisa mais deliciosa que eu faço na vida. A fala dela é muita técnica, muito estudo. Como profissional, como ser humano, a doutora Sabrina, ela me inspira assim, nossa, não tem nem o que falar. Porque assim, eu não cresci vendo mulheres como ela. Eu cresci vendo mulheres como a minha mãe, que lavava a roupa no giral, mesmo de resguardo. Eu cresci vendo mulheres simples, que aceitavam como as minhas irmãs. Não assim, estou falando de profissão, não. Estou falando de que eu não vi nenhum exemplo de que tipo, você é mulher, mas você pode ser o que você quiser. Ninguém nunca tinha me falado isso. Eu vi as minhas irmãs aceitando casar e hoje só de ser doméstica porque parece que por ser mulher é o que tem que fazer. É o que sobrou. Não, eu quero ser advogada, eu vou ser. Isso foi a primeira mulher da minha família a cursar um curso e hoje ser advogada. Mandei os cards para elas lá, né, na cidade. Elas, cara, que legal! Elas ficaram assim encabuladas porque elas pensavam que estar aqui só homens. Vocês mesmos disseram, nós fomos as primeiras mulheres, porque já começaram dando preferência para os homens. Então, ter a doutora Sabrina, a doutora Brígida também, que é a conciliadora, espero que um de vocês convidem ela também, ela tem uma bagagem extraordinária, sabe? O que não só como profissional. Porque antes da doutora Sabrina ser uma juíza, ela é uma mulher íntegra, é uma mulher de caráter, uma mulher firme que passou por essa prova de fogo. Então, nós não estamos falando que você, não é porque eu entrei na faculdade chique que você é Francisco. Você já tem que querer, você tem que querer ser a diferença, você tem que querer ser um exemplo. Né, doutora? Você vai dizer, ela virou juiz e virou essa pessoa boa? Não, ela já tinha. Ela já tinha esse compromisso, esse caráter dentro dela de não se vender e não abaixar a cabeça, certo? Então, assim, pra mim isso me inspira e eu tenho certeza que inspira várias outras mulheres de saber. Ela falou, gente, gravem trabalhar. Eu também estou trabalhando. O Thiago perguntou assim, mas você vai levar os meninos? Eu vou levar. Eu ia pra audiência e levava, né, doutora? Ficava na brinquedoteca. Ficava na brinquedoteca. Então, assim, são meus filhos. Não são um objeto que eu vou pegar, vou deixar aqui. Não, é meu, é minha responsabilidade e eu quero que eles aprendam com isso. Entende? E o esposo faz o quê? Meu esposo é psicólogo. Você pensa, eu tenho um psicólogo a tirar colo. E assim, é um homem fantástico. Né? Ele é uma pessoa que eu falo que ele é meu guarda-costas, porque ele é muito grande mesmo, forte. E é uma pessoa que me inspira a sempre me preocupar comigo mesma, com a minha segurança. Ele está sempre comigo. Nas audiências mais difíceis, ele está... Eu me lembro da audiência do caso do incêndio, eu que condenei os quatro sujeitos. Tinha uns 20 homens armados, todos com fuzil, né? A faculdade ficou fechada. A gente trabalhou na faculdade porque queimou o fórum. Eu fiz essa audiência na faculdade de Goiatuba e ele falou assim, mas eu quero estar lá. Eu falei, amor, mas vão ter 20 homens, mas eu me preocupo e eu quero estar lá. E ele foi, e ele ficou do meu lado na audiência o tempo todo, armado. E ele é uma pessoa que assim, eu tive um pai. É por isso que eu falo, é tão importante a gente ter pai e mãe como referência, porque eu tive uma mãe muito forte, uma mãe que criou 3 filhos, trabalhou a vida inteira, pegava estrada com um do lado, o outro na barriga e voltava, nunca abandonou o emprego para depender do dinheiro do marido. E eu tive um pai que ele é muito amoroso. Ele é um pai que ele usa a cor de roupa que ele quiser. Ele faz questão de fazer almoço, ele faz questão de, filha, você está em Goiânia, vem aqui, eu quero te dar um abraço. E fala, eu te amo, e beija a gente, beija o meu irmão. E meu irmão é igual. Então eu fui criado num lar de uma mulher muito forte, de um homem muito amoroso. Então eu acho que isso me fez o que eu sou hoje. Meu pai foi piloto de Stock Car, bicampeão. E quando ele quis, Gilberto Oliveira, pode procurar, Gilberto Oliveira, e ele... Deixava você dirigir o carro lá? Aí eu te falo, ele perguntou para os 3 filhos quem queria
andar de Seguir. kart porque ele iria patrocinar. Em nenhum momento eu escutei do meu pai, isso não é para você. Em nenhum momento. Ele nunca falou, minha filha, você não pode isso ou essa roupa. Jamais. Meu pai foi um incentivador de nós três, do que a gente quis. Então, assim, isso é muito importante, gente. A família, os dois iguais ali. E vendo, né, assim, a espiritualidade de vocês, essa sintonia que tem, as mulheres, né, quando chegam lá tão fragilizadas, como elas saem depois, assim, com essa convivência, com essa convivência de vocês, assim, que eu sinto muito fácil. Né, só nesse bate-papo deu para sentir, assim, que tem uma energia muito boa, que um acolhimento muito bom. E como chegam essas mulheres e como elas saem? Elas chegam, na maioria das vezes, destruídas, sem esperança nenhuma. Como vocês já falamos antes, mas será que vocês têm noção do quanto que elas pensam e ouvem? Ah, você tá mentindo, você tá inventando história. Ele é tão bonito, como se ele é um bom pai, ele não te bateu não, né? Duvidando da capacidade dela. Então ela chega para nós ali sem esperança de que vai sair dali melhor. Ela pensa, não, eu vou vir aqui falar o que eles querem ouvir e vai continuar do mesmo. É onde nós temos que observar, e como eu falei e repito, esquecendo, desnudar da sua profissão, da sua classe social e estar ali como um ser humano, ouvir, porque quando você ouve, nem sempre elas vão trazer para você o que aconteceu. Elas vão trazer fragmentos, né? E você vai entender que ela realmente já é uma vítima de muitos anos, 20 anos naquele relacionamento abusivo e teve um ponto X. Então, para ela estar ali já é muito difícil. Ela contar a sua intimidade dela, né, dos crimes sexuais, por exemplo. Algumas ela fala, ele foi lá e fez aquilo. Elas ficam assim com vergonha de falar. Então, ter uma mulher ali, não estou falando só de mim, além das mulheres do projeto, das mulheres advogadas que são contratadas, estou falando, é importante ter uma mulher ali. Ela se sente segura. E quantas vezes elas olham para a doutora Sabrina, que tem o promotor ali, às vezes o Paulo Dronde, o João Bife, assim, elas olham para a doutora Sabrina, é como se fosse o ponto, né? Eu vou falar com ela, porque ela vai me entender, porque ela é mulher, porque ela sabe a minha luta, a minha, né? Então, aí elas saem dali aliviada. Muitas vezes elas saem respirando, você sente, você observa a caixa torácica dela, parece que ela desabafou. Ela usa a audiência para desabafar as mágoas dela. E quando você tem essa técnica, né, quando você aprende a ouvir e fazer algo por ela, que não é só ouvir também, você tem que fazer alguma coisa ali. E ela sai dali aliviada, tipo, não, pronto, a minha parte eu fiz, ela sai ali com a autoestima muito melhor, sai dali empoderada, tipo, ninguém me para. Isso para nós é gratificante. Tem uma que chegou lá no juizado, ela não mostrava o rosto. Ela chegava assim, né, com o cabelo na frente, olhando para baixo e falando. Na audiência de instrução, gente, eu olhava assim e falava, gente, será que é a mesma? Totalmente diferente. Ela fez o cabelo, ela tava... Então, assim, essa transformação muitas vezes a gente vê. E eu fico muito feliz de ver que a gente consegue erguer elas do chão. Né? E o trabalho que é feito lá com as advogadas, com as psicólogas, é de fortalecimento. E elas saem fortes. E tem caso de alguma mulheres dessas que você falou que muda, assim, virar amiga de vocês, assim? Nossa! Inclusive... Amiga das advogadas, sim. Os juízes, elas às vezes me veem num projeto, colmeia, me abraçam, quero tirar uma foto. Mas das advogadas... Inclusive, todo mundo tem mais contato. Quero aproveitar a oportunidade para mandar um beijo para todas, tá? Que compartilharam fotos com a doutora, comigo. Agradeço demais cada uma de vocês o carinho e sabe que nós estamos sempre aqui. Eu quero fazer um agradecimento especial ao Dr. Tiago Carvalho. Esteve aqui com a gente, fez a ponte. Amigo pessoal meu, é advogado. Ele que fez toda a campanha para trazer vocês aqui. Me ajudou, marcou horário. Agradeço demais de coração. Gratidão sempre. Vai estar sempre de portas abertas. Doutora Muna, quero agradecer a sua presença. Foi um bate-papo incrível. Doutora Sabrina também. Eu quero até falar para vocês que mantenham esse trabalho e motivem mais pessoas. Eu acredito que todos que estão aqui na sala hoje vai sair com um propósito, né? E o canal também fica à disposição de vocês, alguma
alguma Eu queria... campanha, alguma coisa? Assim, né? então vamos convidar já, né, para a nossa 6ª semana de enfrentamento, né, a causas contra a violência à mulher, né? Sim. Nós não vamos abordar só contra a mulher. Vamos iniciar agora dia 28, inclusive nós temos uma roda dia 30, né? 28 de março, nós vamos ter a abertura do Projeto Colmeia, vai ser no SESC. No SESC, todos convidados às 19 horas. A abertura da 6ª semana de enfrentamento. Tiver um material para mandar para a gente. Vamos A gente encaminhar o manda, material né? para E você. você O falou estúdio vai estar sempre de portas vai estar abertas, aberto, né? E você falou dos seus filhos, né? Quantos filhos você tem? Eu tenho 2 filhos. Homem? 2 meninos, Ah. né, que eu educo como ser humano. Sim. Não, Esquece. não, pra mim o José Vitor, ele me ajuda por roupa suja no cesto, me ajuda às vezes lavar uma vasilha, ele tem 4 anos, o Inácio Benito, ele vai fazer 2 agora em maio. Daqui a já tá fazendo arroz já. Assim, eu ensino eles o que não me ensinaram. Meu pai e minha mãe lavradores, então assim, não vou comparar e nem vou exigir deles também, porque eles fizeram o melhor por mim e eu sou grata a isso. Mas eu ensino os meus filhos para que eles sejam bons companheiros para a esposa deles. Já o coração chega a dar de pensar que eu vou ser, né, eu vou ser sogra de alguém. Eu acho que Ah, não, mas se você Eu conseguir... tenho uma menina uma menina, né? de 13 anos, Ah, sim. Paula, que ela chama, forte. Vê a entrevista depois, viu, Paulo? Nossa, eu acho Inscreve que no canal. cada uma delas poderia deixar uma mensagem, né? Que é o mês de março, é o mês das mulheres. Vai encorajar mais mulheres a... Pode começar. Naquela câmera. Doutora Mula, olha para aquela câmera. Bom, nós mulheres temos a faculdade de escolher o que queremos para as nossas vidas, seja como profissionais, não importa a profissão, não importa, você pode escolher, não deixe o seu companheiro escolher o que você vai fazer da sua vida. Se você vai fazer dos seus sentimentos, do seu dinheiro, não importa. Nós mulheres, nós temos autonomia, liberdade e com base nisso, principalmente, temos que trabalhar nossa autoestima e não permitir jamais que alguém venha nos entristecer, de forma alguma. Sejamos sempre positivas, não importa as dificuldades, nós venceremos, porque somos guerreiras. Nós que não gostaríamos, se fosse por nós, às vezes escolheríamos que as coisas fossem mais fáceis, não fosse desse jeito. Mas se é desse jeito que estão, vamos fazer o melhor do jeito que se encontra. Certo? Um abraço a todas. Então, eu falo que as mulheres são mais da metade da população brasileira e mães da outra metade. O mínimo que se espera é respeito. Eu falo que as mulheres são muito fortes. As vítimas, essas mulheres que passam por violência, elas são tão resilientes, muitas não sabem a força que têm. E eu falo, o que seria do mundo sem as mulheres? São as mulheres que geram vida, as mulheres dão alimento, as mulheres são abrigo, são calor. Mulheres são como árvores, elas têm as raízes e elas são sombra para os filhos, elas são abrigo, elas são calor e elas dão alimento. As mulheres dão alimento para os próprios filhos. Então eu penso que as mulheres são muito fortes, não esqueçam da força que vocês têm, mulheres, jamais. Vocês têm tudo de que vocês precisam dentro de vocês. E eu fico pensando, e vou deixar uma reflexão aqui. Será que nós teríamos uma guerra se tivéssemos presidentes mulheres da Rússia e da Ucrânia? As mulheres são treinadas e ensinadas a ter paciência, tolerância, a conversar, a ouvir. Penso eu, que se tivéssemos 2 mulheres não estaríamos vendo uma guerra. Mulheres não colocariam seus filhos para lutar e morrer. Então, quem sabe tenhamos mais mulheres em mais espaços de poder, ao menos, não digo como presidente, mas pelo menos tomando decisões ali junto. Eu penso que nós precisamos das mulheres e precisamos dos homens, os dois. A luta é nossa, ela não é só das mulheres. Obrigada. Agradecer a doutora Shirley, minha mãe, né? Que deu esse apoio pra Que gente. orgulho, né? Sempre dá uma mulher da minha vida, uma das mulheres. Isso, Aqui uma das. 5. Sim. 5 mulheres. É que a Júlia, que a Júlia tá pequenininha. Ok, sua avó, sua tia, que é Sim, mais mulheres, Tá puxa-saco. vendo? São todas, Mas né? se você conseguir ter uma nora como eu tenho, você vai ser muito feliz. Eu Amém. tenho uma nora que é uma filha. Uma Que pessoa bom. boa. Eu que tive vem de uma família licença boa. especial do casamento, porque 10 anos de casado, aí eu ganhei 6 meses de licença. Eu fui expulso de casa,
Minha mãe, em vez de pegar eu, não, pegou minha esposa. Oh, não, vem cá. Tá vendo? Mas eu precisei passar por Não. isso para amadurecer, para ser uma pessoa melhor. Exatamente. E eu agradeço muito todo o aprendizado que eu tive nesse período. Foi muito importante para mim. Da mesma forma, a situação de Goiatuba, né? Teve ali como aprendizado. Precisou passar por aquilo para hoje ser uma Mais profissional forte. melhor, mais forte, mais guerreiro, levantando a bandeira aí para as mulheres, né? Com certeza. Doutora Mona, muito obrigado. Eu que agradeço. Complementando, que aquela hora você perguntou se era da comissão. Não, eu não aceitei nenhum cargo de comissão, só apenas na diretoria, né, como secretária, mas não aceitei nenhum cargo de presidência das comissões, porque o meu serviço de voluntário já está sobrecarregado e eu sou voluntária, né, representando a OAB no Conselho Municipal do Direito da Mulher. Eu faço parte também do Instituto Brasileiro de Direito de Família, né. Para mim, trabalhar com violência doméstica, eu tive que estudar mais ainda direito de família. Então, enfim, não aceitei nenhum. Mas eu tenho a honra de dizer que eu trabalho com mulheres excelentes, que independentemente de pasta, de partido, né, doutora? Nós somos mulheres que trabalham, não só por mulheres, que trabalham em prol de uma sociedade mais justa e igualitária. Legal. Obrigada. Parabéns.